Olá pessoal, bem-vindo, obrigado pela companhia de todos vocês aqui junto ao tutorial. Um ótimo dia. Eu vou falar hoje a respeito de marcadores de câmera, para vocês que ainda não conhecem esse tipo de recurso. A versão é 3.6.4, vocês podem usar qualquer versão. Antes de começar o tutorial, eu só gostaria de me desculpar aqui em relação ao atraso das dúvidas em relação aos comentários que vocês têm postado aqui junto ao canal. Isso é em decorrência de alguns procedimentos que eu estou realizando, que eu não estou tendo quase tempo para poder acompanhar aqui as mensagens ou comentários que são postados junto ao mesmo. No momento, não estou prestando nenhum serviço de consultoria em relação ao Blender 3D e peço a vocês compreensão em relação a isto. Meu agradecimento a vocês. E fica aí o tutorial para que vocês possam acompanhar mais algo informativo sobre o Blender 3D. Vamos lá. E vamos compreender inicialmente o objeto câmera, tá? Quem é a câmera? A câmera é esse objeto aqui que vocês podem notar, formato de uma pirâmide, com o retângulo apontando em direção aqui ao nosso projeto. Esse retângulo aqui, na verdade, é o ponto de vista da câmera. Quando a gente ativa essa opção aqui da direita, vocês vão ver que nós estamos enxergando a câmera a partir do ângulo em que ela está posicionada. E a gente pode ver pelo modo que é o modo sólido, como podemos ver também pelo modo aqui, ó, que é o modo renderizado, onde tem as cores, luzes, sombras, tudo interferindo junto à cena. É a partir desse objeto que nós temos como renderizar a imagem ou até mesmo a animação que estamos realizando aqui na área 3D. Outra forma que eu tenho de renderizar com a câmera é usando o modo View, onde eu posso renderizar o que aparece aí na viewport, do modo que está acontecendo aí, ó, com a sua grade imaginária e as suas coordenadas, etc. Então, quando eu renderizo por aqui, eu estou renderizando o que aparece na viewport. Quando eu renderizo por cá por cima, eu estou renderizando em tempo real. Agora, a câmera tem alguns fatores que vão nos interessar aqui. Então, vou sair da vista de câmera. A câmera é um objeto que pode ser adicionado aqui, tá vendo, pessoal? Vocês clicam em Add, está aqui câmera, e temos o modelo câmera. Temos outras opções que estudaremos brevemente. Para adicionar uma câmera, basta eu chegar aqui em Add, ou então com o cursor na área, usar o Shift A. Eu tenho o mesmo menu e aqui vocês vão ter, ó, como adicionar uma câmera. Essa câmera é representada por esse ícone, em forma de uma câmera de filmagem. Tá? Aqui na barra de propriedades, o Object Data vai ter o ícone justamente do objeto selecionado. Como é a câmera, vai aparecer o ícone da câmera. Quando eu clico, eu tenho as propriedades que eu posso alterar os parâmetros da câmera. Exemplo, pelo modo de vista aqui, eu estou usando o tipo de câmera no modo de perspectiva. Se eu quiser mudar para o modo ortográfico, que é a vista de dois planos, eu venho aqui, altero e tenho uma vista em dois planos. Se eu quiser para o modo panorâmico, eu tenho uma vista panorâmica, que é muito parecida com de perspectiva. Tá? Agora aqui eu tenho, ó, o foco da lente. Quanto maior esse foco aqui, mais próximo a lente fará aqui a visão do nosso projeto. É como se fosse um zoom da câmera. Então aqui eu afasto, aqui eu aproximo. Aqui eu tenho como alterar a posição de X e Y, que são os eixos que a câmera subentende. Ela trabalha com dois planos, tá, pessoal? O Y que vem de cima a baixo e o X da direita para a esquerda para a direita. E aqui, se a gente movimentar esse valor de X, a gente está movimentando pelo eixo X, ó, que é da direita para a esquerda para a direita. Se a gente alterar aqui a função de Y, a gente está fazendo o procedimento de cima a baixo ou de baixo a cima, como se fosse o eixo Y. Aqui eu tenho mais uma opção chamada Depth of Field, que significa o campo de profundidade. Esse tipo de recurso aqui ele é interessante quando a gente ativa para que a câmera focalize um determinado objeto no meio de tantos que possam haver dentro de uma cena. Isso é interessante para fazer alguns efeitos de imagem. Mas eu não vou mexer nisso aqui agora, tá? Uma das formas que eu tenho de controlar a câmera é usando a câmera com uma condição como eu estou usando aqui. Se eu clicar a tecla N, vocês vão ver que na opção View, em View Lock, que é o travamento de vista, eu estou usando aqui a câmera to View com o modo travado. Isso permite que eu tenha a condição de fazer todos os movimentos da cena com a câmera fixa num ponto. Então, se eu quiser dar um zoom, eu posso encostar o cursor aqui na lupinha, ó, e empurrar o mouse
com ele pressionado o botão esquerdo, para cima ou para baixo, eu dou o zoom de cena, tá vendo? Se eu quiser a mãozinha, eu arrasto. Se eu quiser dar o giro orbital, eu venho aqui no Gizmo e faço tudo isso porque a câmera está fixa. Se eu desabilitar, olha o que é que acontece. No momento que eu dou o zoom, a câmera acompanha. Então eu não consigo movimentar a cena. Se eu der a mãozinha, a câmera acompanha. Eu não consigo fazer a câmera fixa. Então eu sempre uso aqui de modo fixo, porque facilita na hora que eu quero fazer qualquer posicionamento da câmera em relação a algo aqui junto à cena. Tá? Lembrando a vocês que eu posso usar o scroll do mouse também para fazer essa mesma função do zoom. Posso usar o Shift e o botão do meio pressionado para fazer o arraste, que é a mesma coisa da mãozinha, tá? E posso usar apenas o botão do meio do mouse pressionado e movimentar para fazer o que eu estou fazendo aqui também, ó, no Gizmo. Então facilita muito. Se nós sairmos da vista de câmera, eu vou usar o N aqui para fechar a barra, eu gostaria de colocar 3 câmeras novas aqui na cena. E essas câmeras, eu gostaria que elas estivessem posicionadas em pontos diferentes para que no momento em que eu for fazer uma animação aqui da cena, eu consiga pegar 3 pontos diferentes durante a animação. Então eu vou começar excluindo essa câmera aqui, que não vai me interessar, e vamos adicionar uma nova câmera aqui na cena. Então eu vou vir aqui em Add e vou buscar câmera. Vou usar esse aqui, tá, pessoal? Aqui existem algumas câmeras que a gente vai entender em tutoriais futuros. Então vamos lá. Clico a câmera. Se eu puxar essa câmera aqui, veja que ela está apontando para uma direção porque era a mesma posição que a câmera anterior tinha. Eu vou dar o Ctrl Z aqui para voltar. Então uma das formas que eu tenho de alterar isso é vindo aqui nas opções com a câmera selecionada, ó, de Object Data. Vocês vão ver que a rotação da câmera aqui está toda modificada. Então eu zero, seleciono as 3 coordenadas e uso o fator 0. Agora, se eu puxar a câmera, ela vai estar sempre apontando para baixo. O que é que eu quero? Eu quero rotacionar a câmera pelo eixo Z, 90. Então eu venho aqui, vou utilizar 90, eu vou rotacioná-la RY na direção, ó, do objeto. Então veja que a câmera, eu vou afastar um pouquinho, está apontando nessa posição aqui. Então, se olhar pelo ponto de vista dessa câmera, é como se a câmera estivesse, ó, olhando o objeto dessa forma. Como a câmera está travada, fica fácil, ó, de eu arrastar aqui a mãozinha para modificar o ângulo de vista da câmera a partir dessa câmera. Pronto. Vamos sair da visão de câmera. Eu agora gostaria de adicionar mais uma nova câmera aqui na cena. Então o que é que eu faço? Eu venho aqui, ou então uso o Shift A, câmera, vou usar essa câmera aqui, vou vir nos fatores de transformações, zerar tanto a locação como a rotação. Já que eu zerei tudo, ele vem aqui para o meio, eu vou trazê-la para cá, tá certo? E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um RX na câmera, RX, para fazer com que ela aponte no sentido do eixo Y. Ela está apontando para cá, tá, pessoal? Só que eu quero que ela direcione na posição do objeto. Então eu posso usar aqui o RZ, ó, para movimentar a câmera na direção do objeto. E essa câmera, com ela selecionada, para usar ela, nós vamos ativar com o botão direito, ó, Sec Active Câmera. É dela que nós vamos ter a visão agora junto à cena. E aqui a gente pode, com ela travada, modificar, baseando-se nos nossos transformadores de área. Veja como fica fácil. Vamos sair da visão, então temos a primeira câmera, temos a segunda câmera. Vamos agora criar uma outra câmera. Então aqui onde está o cursor 3D, vamos usar aqui o A. Vamos trazer a câmera cá para cima. Vamos zerar a rotação dela, vindo aqui nos transformadores. Vou deixar em 0. E é essa visão que ela vai ter do objeto. Então, para ativarmos ela, com o botão direito, Sec Active Câmera, é assim que ela vai enxergar a nossa cena. Aqui eu posso usar o zoom para afastar a distância dela. Veja como é fácil a gente controlar com a câmera em modo travado. Então agora saindo, nós vamos ter o quê?
Vamos ter câmera 1, câmera 2, câmera 3. Como é que a gente consegue fazer agora a animação da cena, fazendo com que os pontos de vista da câmera sejam mudados aqui na timeline? É bem simples. Vamos começar com a primeira câmera, e aqui na primeira câmera basta a gente vir aqui em Marker, clicar em Bind Camera to Marker. A gente pode usar também o atalho Ctrl B com o cursor do mouse lá na timeline, tá? Então, quando eu clico aqui, ó, eu estou dizendo que a câmera vai estar com o marcador aqui, ó, nessa opção 1. Eu quero no frame 140 que a câmera que seja ativa seja a câmera que está aqui de fundo. Então eu seleciono ela e aqui no frame 140, com o cursor na área, vou usar o atalho, tá? Ctrl B. Veja que para a câmera 001, que é essa câmera aqui, ele criou um marcador aqui. E aqui no frame 200, eu quero que a câmera terceira, com o cursor na área, seja o marcador na timeline. Então o que nós estamos dizendo é que na hora que nós usarmos a opção divisão para poder fazer a renderização da animação, a partir do frame 1 nós vamos começar com a câmera 1, que é a câmera que está na lateral. Quando chegar no frame 140, nós vamos para a câmera que está no fundo e depois para a câmera que está por cima. Então, dessa forma, a gente consegue fazer os efeitos possíveis de animação da câmera junto à cena. Então, é essa a ideia aí dos marcadores, para que vocês compreendam como é o procedimento, tenham um bom uso aí do recurso. Até a próxima.